Olá, olá, sejam super bem-vindos à nossa aula de número 36 do projeto Moda Lucrativa. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Michele, sou mentora de lojistas de calçado e ensino esses lojistas a venderem todos os pares antes da troca de coleção. Bem, nosso bate-papo de hoje, o tema é o poder dos picos de venda na sua loja de calçados. Vamos lá para a gente poder fazer desse bate-papo algo bem especial, algo que realmente vai fazer diferença aí na sua loja, nas suas vendas e com certeza vai dar aquela virada de chave. Bom, hoje então eu vou falar exatamente sobre como você vai fazer o seu caixa dar aquele salto, literalmente aquele salto, tá? Então, se você se sente aquela vendedora de um par por dia, essa aula é exatamente o impulso que a sua loja está precisando. Quando eu falo, né, eu gosto muito de contar casos, eu gosto muito de falar de uma maneira mais leve, para que fique fácil e claro, bem objetivo para vocês entenderem. Então, bate-papo de lojista para lojista, tá? Eu sou lojista há 23 anos, tenho 6 lojas, de calçados, e antes, né, eu tenho que adivinhar aí como que está sendo a sua rotina. Eu já imagino, claro, porque eu estou no campo de batalha há muito tempo, vivencio isso no dia a dia. Geralmente, a nossa rotina é o quê? A gente posta aquela foto linda de sandália nova, recebemos as curtidas, talvez até aquela pergunta, né? Qual o valor? Mas aí a gente responde, a gente faz, a gente acontece e não vende nenhum par. Ou às vezes vende somente um par, não é assim? No dia seguinte, acontece a mesma coisa. Você sente que o seu faturamento anda de lado, como se estivesse numa esteira, não é mesmo? Bom, aí você olha para o seu estoque, vê o dinheiro parado em forma de caixas e mais caixas de sapato, quem nunca passou por isso? Principalmente aquelas numerações que são os pontos que a gente fala, as pontas, né? Número 33, número 39 ou 40, que parece o quê? Que às vezes nunca sai, não é isso? Então a gente reza para o cliente não pedir o 36, que já acabou, mas pedir o 40 que está lá parado na prateleira. Então, se você sente, né, se sente essa vendedora de um par por dia, exatamente nesse bate-papo, eu vou te mostrar o impulso que a sua loja precisa para acabar com esse problema, tá bom? Vamos lá então falar o que que eu vou te mostrar. Primeiro eu vou te mostrar qual é o poder desses picos de venda. Qual que é o poder desses picos de venda? Qual que é essa estratégia que eu vou te mostrar? Então, gente, é algo muito complexo, tá? Muito complexo e muito completo. Tem muitos casos, muitos tipos de picos de venda. Eu, no meu curso completo, eu tenho um módulo inteirinho com mais esses 15 tipos, detalhados bem no passo a passo. Só que hoje eu vou trazer para vocês uma fatia bem generosa aí desse queijo que eu gosto de falar, né? Dando um cardápio de ideias prontas para você aplicar imediatamente e para você criar esse picos de venda já na próxima semana. Então, aqui eu vou te mostrar quatro, tá? Quatro dessas estratégias para você fazer exatamente na sua loja, de forma bem prática, bem simples, bem direta ao ponto. Mas primeiro, são esses picos de venda, né? O que que você, quando você ouve, o que que são picos de venda? Então, primeiro eu vou pensar na venda diária como uma torneira pingando, tá? Quando é um par de sapato hoje, uma sandália amanhã, um tênis daqui 2 dias, né? Assim, às vezes é assim, às vezes fica igual essa torneira pingando. É importante, claro, sim, manter a loja viva, sim, mas se você fica só nesse pinga-pinga, não vai te dar o resultado que você precisa. Então, se você tem um pico de vendas, que você traz um imediatismo de compra, prepara aquele terreno para você poder colher esse fruto de uma forma mais rápida, é muito melhor. Então, é um evento, né? O pico de venda é o quê? É um evento que vai ter o começo, vai ter o meio, vai ter o fim, mas exatamente criado para concentrar muitas vendas num curto período de tempo. Olha como que é poderoso.
Então, nós temos um curto período de tempo, mas com um volume maior de vendas. Isso são picos de venda. O erro da maioria das lojas, as donas de loja principalmente, é que elas têm o quê? Aquela postura passiva. Abre a loja, pode ser física, pode ser online, e fica esperando o cliente aparecer. Então, gente, a mentalidade do pico de venda, ela não é passiva, não é essa postura passiva de ficar esperando. Ela é ativa. Você não vai esperar o cliente precisar de um sapato, precisar de um tênis ou de uma rasteira. Você vai criar, né, uma oportunidade tão boa que esse evento vai ser tão interessante que a cliente ela vai decidir que precisa daquele sapato agora. A diferença, então, é igual como se fosse um barco à deriva, né? O barco à deriva, quando você fica lá passivo, esperando o movimento acontecer, e o capitão, quando você toma atitude, quando você faz essa ação de criar picos de venda na sua loja para definir a rota e a velocidade do seu negócio. Olha como que é importante, como que é interessante. Então, em vez de esperar que as vendas aconteçam naturalmente ao longo do mês todo, você vai assumir o controle e criar momentos estratégicos para esse faturamento explodir. Então, é sobre você ser a protagonista do seu próprio sucesso e não apenas uma espectadora que fica esperando o cliente aparecer. Beleza? Então, isso são os picos de venda que eu trago para vocês. Mas por que que isso é perfeito para as lojas de calçado? Vamos entender por quê? Gente, primeiro eu trago o gatilho da coleção. Olha, ninguém precisa de permissão para comprar mais um sapato, não é verdade? É um item de desejo. E esses picos de venda, eles ativam esse modo colecionadora na mente da sua cliente. Então, eu vou ativar esse gatilho da coleção. Ah, mas eu tenho tanta sandália, mas eu vou criar esse momento desejo para ela querer mais essa aqui. Esse é um gatilho que eu vou ativar. É perfeito porque eu vou ativar o gatilho da numeração, que é exatamente uma escassez real. Então, eu vou repetir isso porque é o nosso maior trunfo. A escassez no nosso ramo, ela é real. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, como que a gente pode falar? Como que eu posso trazer uma narrativa para esse gatilho da numeração e dessa escassez real que a gente vivencia nas nossas lojas? Talvez eu fazer uma chamada, né? Olha, atenção, mulheres do pezinho Princesa 35. Esse produto é para vocês. Eu só tenho essas duas sandálias no número 35, que são as queridinhas do verão, e elas não voltam mais. Então, isso aqui é ouro. E você, vai aproveitar ou vai deixar passar? Olha como que eu ativo essa necessidade, esse desejo, essa vontade de estar comprando mais um par. Então, esse é mais um gatilho que eu consigo ativar. Eu consigo ativar o giro do meu estoque ser mais rápido, ser mais efetivo. Então, uma coleção de inverno, ela não pode virar decoração de Natal na nossa vitrine, concorda? Então, um pico de vendas bem feito no final da nossa estação vai limpar o estoque antigo para dar espaço para o que está chegando e fazer caixa para a gente, não é assim? Para as novidades estarem chegando, sem precisar da gente apelar para aquela liquidação mirabolante dos 70% que nem paga o custo da mercadoria. Então, olha como que que é uma estratégia muito perfeita o pico de venda para as nossas lojas. Nossas lojas que têm que nós precisamos girar rápido o estoque, mas que tem o quê? A demanda específica para cada numeração. Não é isso? Então, aqui eu vou mostrar para vocês esse cardápio com 4 ideias prontas. É um cardápio de picos de vendas com 4 ideias prontas. Mas como que eu vou fazer aí, Michelle? Ah, tem gente já tá doida aí, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou te dar esse cardápio pronto, tá? São ideias prontas para você aplicar. Bem simples, vai ter as mais simples e vai ter as mais elaboradas, mas para você já colocar a mão na massa e aplicar. Então, são 4 das mais de 15 estratégias que eu ensino lá no meu método, tá? E que as minhas alunas aprendem, dominam e fazem o resultado acontecer em seus olhos. Então, vamos anotar aí
Quais dessas combinam mais com a sua loja, com os seus clientes, para você colocar em prática imediatamente, beleza? Primeiro pico que eu trago, né? Qual que é essa ideia? É você fazer o dia da sandália desejo. O objetivo dessa ideia é você transformar um bom produto em um produto estrela por 24 horas. Como assim que eu vou fazer? Então você vai pegar a peça. Então pega uma sandália que já vende bem, ou uma que você tem um bom estoque dessa sandália. Vamos criar uma oferta em cima dessa sandália. Não precisa ser só desconto, tá, gente? Pode ser o quê? Compra sandália e ganha um mimo. Compra sandália e ganha uma necessaire de praia. Compre a sandália e ganhe um cashback ou um frete grátis só para quem comprar essa sandália. Então, você tem que ter argumentos, ideias para você colocar em prática, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Nós temos que anunciar com antecedência. Amanhã é o dia dela. A sandália que vocês amam terá 24 horas de condição especial. Ativem o alarme. Gente, quem gosta de sandália, quem tá louca com uma sandália, vai ficar o quê? Antenado com aquilo ali. Então, eu vou executar durante 24 horas. Todo o meu conteúdo tem que ser sobre essa sandália específica, tá bom? Eu posso trazer o quê? Imagens de looks que ficam maravilhosos com essa sandália. Eu posso mostrar benefícios dessa sandália. Palmilha, acabamento, cor. Então, eu posso trazer um monte de informações a respeito dessa sandália, mas ela vai ser a minha peça-chave para essa ação específica. Eu vou o quê? Eu, além de criar esse pico de vendas, eu vou gerar fluxo. Não é isso? E gerando fluxo, eu posso vender muito mais do que eu tenho. Certo? Então, deixa eu dar um exemplo da Bia, que ela fez isso com uma sandália Anabela que ela tinha. Ela criou o dia da Anabela Poderosa. Eu achei o máximo, gente. Vocês são muito criativos, tá? Ela postou um vídeo mostrando como que essa Anabela era confortável, como que ela combinava com saia, com calça, e ela vendeu em um dia o que ela normalmente demorava o quê? Uma semana para vender de Anabela. Então, olha como que você traz esse movimento maior em um período menor de tempo. É bem interessante. Então, se você gostou, né, vamos usar aí o dia da sandália desejo na sua loja. Às vezes não é o dia da sandália desejo, mas é do tênis desejo, às vezes é da rasteira desejo, certo? Às vezes é da bolsa que você tem aí desejo. Então, é isso que a gente tem que ter, essas ideias para a gente aplicar de acordo com as nossas necessidades, tá bom? A segunda ideia que eu trago é a batalha, por exemplo, das botas. Vamos imaginar, a batalha das botas. Eu vou ter um foco de transformar a venda em um jogo divertido onde a cliente vai participar da decisão. Como que funciona isso? Então, por exemplo, eu pego dois modelos de bota, tá? Uma coturno, uma coturno tratorada e uma texana. Vamos imaginar, beleza? Então, 2 dias antes, eu vou fazer stories mostrando looks com as duas, certo? E eu vou fazer enquetes. O time do coturno e o time da texana. E a minha audiência vai o quê? Vai ficar votando naquilo ali, certo? Quando de passado esse dia que eu fizer essa enquete, eu vou anunciar a vencedora e qual que é a oferta. Olha que legal. Então, eu vou criar uma expectativa e vou falar, e a grande campeã foi, vamos imaginar que foi a texana, foi a bota texana. E só porque vocês escolheram, ela está na loja nas próximas 12 horas com um desconto de 15%. Então, se você ama a bota texana, ficou enlouquecida com essa bota, corre imediatamente para a loja. Gente, quem tá louco com aquela bota vai querer ou vai deixar passar essa oportunidade? Olha como que eu gero uma necessidade na pessoa. Às vezes ela nem está pensando na bota, nem está pensando né, que era um desejo oculto dela ali. Na hora que eu mostro, que eu evidencio, opa, gostei. Às vezes eu apresentei algumas fotos de looks com a texana, a pessoa imediatamente o quê? Foi no guarda-roupa, imaginou ela no guarda-roupa dela com aquela peça e com aquela bota. Eu ativei uma necessidade, um desejo para essa pessoa estar comigo na loja comprando. Legal, né?
Então, gente, por que que funciona? Porque gera um pico de engajamento. E como a cliente ajudou a escolher, ela se sente o quê? Ela se sente parte dessa ação que eu estou fazendo. E aumenta com certeza, consideravelmente, a chance dela comprar de mim essa bola. Beleza? Então, essa é a segunda ideia, tá? A batalha das botas, ou a batalha dos tênis, a batalha da rasteira, a batalha das bolsas. Você pode fazer a batalha que você quiser, mas ela é bem interessante, concorda? A terceira ideia seria o combo pés de fada. Nossa, como é isso, hein? Eu posso, esse foco é para eu aumentar meu ticket, tá? Vou mostrar para vocês como faz. Então, eu preciso parar de vender só o sapato. E eu preciso vender uma solução completa para minha cliente. Porque assim eu aumento o valor da minha compra. Eu aumento o ticket médio. Não é assim? Então, o que que eu posso fazer? Primeiro, eu posso mapear uma dor das minhas clientes, certo? Às vezes, por exemplo, a cliente acha difícil comprar um tênis branco porque suja fácil e é difícil de limpar. Às vezes, ela fala que ama escarpão, mas que o escarpão machuca o pé. Então, eu vou trazer o quê? Uma solução, um combo solução para minha cliente. Então, esse combo eu vou chamar ele de combo pés de fada. Eu vou colocar o quê? Escarpão, mais uma meia palmilha de silicone, mais um protetor de calcanhar. Olha isso, por X valor. E o outro combo eu posso fazer o quê? Um tênis branco, mais um limpador a seco para calçados, mais um impermeabilizante de spray. Gente, para quem tem dificuldade de limpeza, não vai achar uma solução muito prática. Tá ali. Eu tô levando combo. Olha a praticidade que eu tenho. É muito melhor. Então eu posso fazer isso, apresentar o valor e eu posso falar o quê? Leve o combo completo por X reais e economize Y. Olha que maravilha. Seus pés e os seus bolsos agradecem. Legal ou não é legal esse kit combo? Aumentar o ticket médio, gente, é muito importante. Então, vamos fazer isso. Olha que ideia genial, genial. Achei muito boa, não é? Dá para a gente fazer, talvez com que compre a bolsa vamos imaginar, a carteira, um porta-cartão, ou a bolsa, uma carteira e uma necessaire. Então, você vai criando esses combos aí. Às vezes você vai ter uma sandália que é muito alta e que a frente é baixa, você pode colocar esse complemento do apoio plantar, compra a sandália, mais o apoio plantar, por X valor. Olha que legal. Você está agregando para a pessoa. O apoio plantar, ele faz o quê? Traz uma melhora no calce da sandália que tem a frente baixa, né? Tem o salto muito alto e a frente baixa. Então, por que que isso funciona? Porque a gente vai mostrar que a gente entende as necessidades das nossas clientes. Então, além, né, do óbvio, a gente faz a pessoa gastar mais, mas sentindo que fez um excelente negócio, uma excelente escolha ali, através desse kit, né? Desse combo pés de fada. Gostaram? Vamos então para a quarta ideia prontinha para vocês só aplicarem aí que eu trouxe para vocês, que é exatamente a venda secreta da numeração única. Isso, gente, é exatamente para eu focar naquele estoque parado e para eu fidelizar mais clientes, tá? Então, eu vou transformar o que seria um rapa-tacho ali em um evento VIP exclusivo. Como assim? Eu vou reunir todos os pares únicos. Então, eu tenho um monte de 34, eu tenho um monte de 38, eu tenho um monte de 40. Eu vou reunir, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chamada. Como que eu vou fazer isso? Atenção, mulherada! Amanhã, às 20 horas, vai rolar a nossa tradicional venda secreta de pares únicos. Somente lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então, tem peças com até 60% de desconto. O link para entrar está na bio. Aí eu tenho que deixar o link lá na bio, viu? Mas é só até hoje para você entrar nesse grupo VIP e garantir essa oportunidade sensacional para os seus pés. Gente, dá vontade de participar ou não dá? Então, na hora marcada, eu vou postar as fotos em sequências no grupo, foto, mais o modelo, mais a numeração e mais o preço.
Então, as mais rápidas que pedirem primeiro vão estar levando o produto. E por que que isso funciona? Isso funciona primeiro, porque eu vou criar uma urgência máxima. Porque eu gero curiosidade. Curiosidade vende. Porque eu limpo o meu estoque de forma bem rápida. E eu faço as minhas clientes se sentirem o quê? Muito especiais. Afinal de contas, elas estão vendo porque elas estão no grupo VIP da loja. Vale a pena ou não vale a pena? Ótima ideia, não é assim? Então, se você está com muitos pares aí bem picados, vamos fazer isso aí. Que tal vamos fazer isso? Mas aí eu trago para vocês, né? Eu falo para vocês para alternar esses formatos ao longo dos meses. Então, se a sua cliente ela nunca vai saber qual que vai ser a próxima ação, qual que é o próximo pico de venda que você vai estar fazendo. Então, ela começa o quê? A acompanhar a gente mais de perto, para ver qual que será a próxima oportunidade que eu vou trazer. E aí a gente vira, gente, um evento obrigatório na vida da nossa cliente. Legal? Bom, e qual que é o erro que eu falo que é um erro fatal para a gente fazer quando a gente faz um pico de venda? Qual que é esse erro fatal? Então, isso aí você anota, tá? O maior erro, gente, é achar que o pico de vendas começa no dia da oferta, tá? Ele não começa no dia da oferta, eu preciso fazer uma antecipação. E como que é essa antecipação? Olha, gerar uma antecipação é um preparo. É igual quando você vai fazer um evento na sua casa, um aniversário, uma festa do filho, ou do marido, ou da avó, sei lá, né? Algum evento que você vai fazer. O que que acontece? Quando você vai chamar uma amiga para os cafés, você não prepara, você não faz um convite com antecedência, você não organiza. Então, isso aí, gente, só de antecipação, o módulo inteiro do curso que eu falo, que eu dedico aí 3 aulas inteiras só para ensinar como construir esse roteiro de antecipação para cada tipo de campanha. Então, mas a regra é geral e é de ouro, e a gente não adianta a gente ficar gritando promoção, promoção, promoção do nada. A gente precisa criar primeiro o desejo para a minha cliente estar comigo nesse pico de vendas que eu for fazer, tá bom? Então, a sua cliente ela precisa ter um tempo, né? Alguns dias para ela programar financeiramente, para ela conversar com as amigas, para a gente construir o desejo de compras nela. Então, se a gente anuncia que hoje tem desconto, olha, eu acho que às vezes você vai fazer o quê? Você vai se frustrar. A maioria se frustra, tá? Porque às vezes ela pode ter gasto o dinheiro no outro lugar e ela não sabia e ela vai ficar até furiosa com você, que você não teve um anúncio, não teve uma comunicação anterior, tá? Então, resumindo aí, com essas 4 ideias, que são só uma parte pequena aí do universo de possibilidades, você já pode tirar a sua loja do modo espera para colocar no modo ação. Então, é sobre você ser a protagonista do seu faturamento, sobre você ser o piloto da sua loja. É você fazer acontecer, fazer certo até dar certo. Porque tem gente que na primeira campanha que faz de pico de vendas faz o quê? Ah, não foi muito bom, não. Larga para lá. Gente, não dá para desistir na primeira, né? Primeiro alguma coisa que aconteceu errado, você desiste, não tá. Então a gente precisa criar eventos. A gente não pode esperar por eles. Então a gente não pode ficar esperando, vai vir aí mês das mães, vai vir o carnaval, vai vir o dia dos namorados. Eu não posso esperar essas datas ocasionais do comércio para eu vender mais. Eu preciso criar esses próprios eventos para a minha loja, ou semanais, ou quinzenais, ou mensais, mas eu preciso sempre injetar energia nas vendas. Por que que eu falo isso? Porque cabe a gente gerar e criar esse movimento para a nossa loja. É assim? Eu preciso ter esses picos de venda bem executados. Não só o que, vou dar um desconto porque não está vendendo. Não vai, né? Não vai continuar não vendendo. Então, é gerar um desejo genuíno, é criar uma expectativa, fazer a minha cliente sentir que ela precisa estar ali naquele momento comigo. Aquele momento que eu criei especialmente para ela estar. Eu preciso dar um momento forte para a minha cliente agir
agora. Então, ela tem 1.000 opções, não tem? 1.000 distrações. Então, o pico de vendas dá a ela um motivo mais claro, mais urgente, mais irresistível para ela tirar o cartão da carteira e passar, né? Assim? Então, é agora, não é amanhã, não é semana que vem, não é o mês que vem. É para ela fazer essa ação agora. Então, a gente tem esse poder de decidir quando que a gente quer vender mais. Não vai ser o mercado, não vai ser a economia, não vai ser a concorrência que vai controlar o nosso faturamento. Você tem que colocar isso na mente, tá? Porque, não está vendendo porque o cliente está sem dinheiro. Porque a economia está ruim. Porque o mercado não está, o mercado não está, né, a venda não está acontecendo para todos. Gente, para com essas desculpas. Você, com as suas estratégias, com a sua criatividade, com a sua coragem de executar, é que vai fazer o resultado acontecer. Então você começa pequeno, começa fazendo pequenas ações, pequenos picos de venda, mas comece, porque a gente vai testar, a gente vai aprender, a gente vai ajustar aquilo que não deu certo e a gente vai criar o nosso próprio cardápio de picos de venda. Isso que é mais legal, porque a gente vai ver o que é que funciona melhor para a minha loja. Então, tem algo que funciona melhor para a minha que para a sua talvez não funcione. E isso eu preciso estar sempre fazendo para gerar esse movimento, tá bom? Bom, então, esse foi, né, o resuminho que eu fiz aí de criar eventos, esperar por esses eventos, gerar esse desejo verdadeiro e dar um motivo forte para nossa cliente agir agora. E já que nós estamos falando tanto em desejo, eu quero dizer para vocês que na nossa 37ª aula desse projeto Moda Lucrativa, nós vamos mergulhar num tema que eu falo que as mulheres amam, as donas de loja amam, que é o quê? Fotos que vendem, tá? Como que nós vamos fotografar os nossos calçados, as nossas bolsas, de um jeito, de uma maneira que vai despertar desejo instantâneo e é usando apenas o nosso celular. Olha que aula legal. Então, eu vou te dar truques de ângulo, de luz, de cenário. Eu quero que você esteja comigo, não perca. Já convide algum outro lojista de calçados, de bolsas para estar conosco, tá? Bolsas, carteiras, cintos, acessórios, para estar com a gente. É uma loja que vai fazer vendas maiores quando a gente tem fotos melhores. Fotos que elas realmente instigam a gente a querer comprar, tá bom? E eu quero também convidar vocês que ainda não fizeram o diagnóstico gratuito da sua loja. Olha aí, um diagnóstico gratuito, personalizado. Gente, ele é online, tá? Eu gosto muito de trazer para vocês, porque eu amo fazer diagnósticos, eu amo conversar com vocês, lojistas de calçados, porque eu tenho um carinho muito especial. Eu gosto de ajudar vocês a entender onde, meu Deus, que está aquela trava que eu não estou conseguindo observar. O que é que eu posso fazer de melhor para minha loja que eu não estou conseguindo perceber? Será que isso não funciona para mim? Por quê? Então, eu gosto muito desse bate-papo, é um bate-papo, né, um diagnóstico que eu faço, eu mostro 7 áreas da sua loja, onde que você pode estar errando ali, onde pode estar aquele entrave ali que não está deixando seu faturamento crescer. É individual, é pelo Zoom, e se você quiser esse diagnóstico, eu falo que é uma consulta médica para a sua loja, tá? É uma chamada de vídeo pelo Zoom, que só eu e você a gente vai estar colocando esse olhar bem de especialista sobre a loja, sobre a sua loja. Então, não é aula genérica, não é algo que não faz sentido, é uma consultoria individual focada 100% na sua loja. Então, se você tem interesse de ter esse diagnóstico, é só você ir lá no link da bio e solicitar o seu, que a gente entra em contato dentro das nossas possibilidades de agenda para estar comunicando com você e agendando o seu. Então, não deixe de fazer isso, tá? Essa sessão eu vou analisar seu feed, seus stories, a bio, entender seus números, né? Conversar sobre seu faturamento, sobre estoque parado, quais são suas principais dificuldades, sem julgamento, gente, sem julgamento, tá? Eu já passei por muito perrengue, eu tô aqui nesse mercado, nesse varejo de calçados há 23 anos. Então, vocês falaram assim, aposto que para você tá fácil, porque você não passou por isso. Gente, eu passei muito perrengue, a ponto de quase
falir meu negócio, tá? Quem me acompanha aqui sabe. Então, o que eu trago é o que eu vivencio realmente. E eu tenho é um sigilo esse nosso bate-papo, tá? Para eu poder exatamente ver onde que está esse ralo aí que o seu dinheiro está escoando. Qual que é a maior oportunidade que você está tendo que você não está sabendo aproveitar? Isso tudo a gente identifica nesse diagnóstico, é uma clareza, e a gente traz um plano, te ajuda a traçar um plano aí, um caminho para você poder entender e aplicar no seu negócio. Então, são poucas vagas, né? São poucos horários, que eu não consigo atender muitos lojistas, e se você quiser, é só você ir lá no link da bio, do perfil, Michele Rezende Oficial, para poder agendar o sim. Vai ser um prazer enorme estar com você batendo esse papo, tá bom? E por hoje, né? Eu acho que deu para vocês pegarem essas ideias, deu para vocês entenderem bastante. E se você ainda não deixou o seu like, a hora é agora. Então, isso, por que que eu peço like? Por que que eu falo para você deixar esse like? Porque, gente, se você faz essa ação, você está ajudando mais lojistas também a crescerem mais, a entenderem melhor o seu negócio. Porque aí eu continuo trazendo cada vez mais conteúdo de valor aqui para o nosso canal, tá? Então, se inscreva, deixa o like, indica para mais lojistas de calçados estarem conosco, beleza? Quero deixar um beijo para vocês, esperar vocês na próxima aula e quem sabe até no diagnóstico, né? Tô torcendo para você aparecer, tá? E detalhe, eu tenho uma frase que eu gosto muito, sempre eu gosto de deixar uma frase para vocês, né? E a frase que eu deixo hoje, deixa eu colocar, compartilhar ela para você. Não espere o mês ficar bom, faça ele ficar extraordinário. Adoro essa frase. Então, não espere o mês ficar bom, faça ele ficar extraordinário. Então, dona de loja de calçados, você tem na mão, nas suas mãos, você tem todas as ferramentas, todas as estratégias e o poder para decidir o que é melhor fazer, quando fazer, para você trazer e fazer esse mês seu ser extraordinário de venda. Então, o extraordinário ele não acontece por acaso, não é assim que a gente fala? Ele é construído com estratégia, com ação e principalmente com coragem. Comece agora, comece hoje, não deixe para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Nós precisamos fazer algo imediatamente para a gente ter resultados diferentes. Então, vamos escolher, né, uma dessas ideias que eu passei para vocês, dos picos de venda, vamos aplicar, vamos analisar as métricas do resultado que vai acontecer, ajustar os pontos que podem ser melhorados, fazer algo que faça sentido realmente para os seus clientes. Então, não dá para a gente poder deixar para depois. Então, já marca o que você vai fazer, já providencia aí já, de começar né, amanhã para poder você fazer antecipação, senão também não vai dar resultado. E pôr a mão na massa, executar de verdade. Então, o sucesso da sua loja está esperando a sua ação, tá bom? Não espere o mês ficar bom, faça ele ficar extraordinário. Beijos, nos vemos no próximo bate-papo de lojista para lojista.